Olá, meus caros, sou o professor Rodolfo Hartmann, mas estou novamente com vocês aqui para concluirmos o nosso tema incidente de resolução de demandas repetitivas, precisamente após a decisão proferida pelo Tribunal de Segunda Instância. O incidente foi suscitado na presidência do tribunal, ele teve a admissibilidade perante o órgão colegiado que o regimento indicar, decisão que inadmite o IRDR, não desafia recurso, orientação do STJ, embora não seja orientação vinculante, pois a parte poderia repetir o requerimento de instauração do incidente preenchendo os requisitos agora, em vez de recorrer. Uma vez admitido, o IRDR tem um relator, haverá sobrestamento de todas as demandas na área da região ou do estado daquele tribunal de segunda instância. Também tem as providências que o relator observa no artigo 982. Temos a possibilidade da participação de terceiros, artigo 983, audiência pública, artigo 983, parágrafo 1º, e aí temos então o julgamento do IRDR, vai ser designada uma sessão, dia e hora, o relator expõe, depois a parte, o Ministério Público e eventuais terceiros vão se manifestar, e aí haverá a decisão desse IRDR. Acrescento que incidente nos tribunais, esse incidente não depende de custas, artigo 976, parágrafo 5º, e nem haverá condenação em honorários advocatícios. Curiosamente, o nosso Código de 73, ele era expresso que não havia condenação quando o magistrado julgava algum incidente, seja primeiro grau, seja segundo grau. Por acaso, essa norma que vedava honorários na decisão de incidente, essa norma não foi reproduzida no CPC de 2015, mas também não houve a criação de nenhum artigo dizendo que são devidos honorários no julgamento de incidentes. Vocês vão ver que eu costumo, na minha abordagem, fazer uma abordagem muito tranquila mesmo, e me sinto até com possibilidade de criticar normas do CPC, mas eu não critico a advocacia de forma alguma. Dou exemplo do meu pai, advogado, meus irmãos advogados. O meu estudo foi pago pelo meu pai, pelo trabalho dele como advogado, e já são quase 20 anos como magistrado, e eu nunca tive advogado indo até a corregedoria, advogado indo ao CNJ para reclamar da minha forma de atuação no processo. Ele não atende o advogado, ele demora para despachar. Nunca tive problema nesses quase 20 anos de magistratura, que fico feliz, porque não gosto de incomodar os outros, corregedoria, advogado. O que eu gosto mesmo e tento sempre é ser o invisível. O invisível, faço o meu trabalho, resolvo os problemas que tem que resolver e continue ali invisível, tá? Não estou disputando nada com ninguém, faço o meu trabalho, vivo tranquilo, é o que eu tento, no meu ponto de vista. Então estou dizendo isso, que quando eu defendo, que no código anterior já não eram permitidos honorários, e o código agora é silente, também não deveria ser cabível, não interpreta, mas é aquele juiz que é o pior para o advogado, não quer que o advogado ganhe dinheiro. Não é isso, eu expliquei que o incidente não tem honorário, e isso era no código anterior, já era assim no código anterior, e que no novo não tem nenhuma norma dizendo que são devidos honorários. O nosso CPC fala, artigo 85, parágrafo 1º, são devidos honorários nos recursos, quando tem reconvenção, na execução, mas não está falando ali em incidente, o que, aliás, era o que nós já tínhamos no código anterior. Então, por favor, é que eu peço, só não interpreta, tá? Mas quer ganhar mais com o advogado? Não. Quem está na iniciativa privada tem que ganhar mais. Você está apostando tudo na iniciativa privada, então o céu é o limite. Um servidor público não vai ser milionário nunca. Nunca ele vai ser milionário. Ele pode, às vezes, ter um bom padrão de vida perto dos problemas que nós vivenciamos no país, mas não vai ser milionário de fazer 5 viagens ao exterior por ano, carros de 300 mil. Não vai ser assim. Nenhum servidor público vai ser assim. Pode ser que tenha já dinheiro de família. Do contrário, não. No caso do juiz, o juiz vai ter que dar aula para ganhar dinheiro, mas tudo bem. Às vezes o juiz dá aula porque gosta de dar aula também. Não é só a gente pensar sempre dinheiro, Às vezes as pessoas têm a atividade prazerosa no que faz. Não necessariamente o foco é sempre ganhar dinheiro, Ou como dizia a Madonna, muitos anos atrás,
que nós vivemos no mundo material, né? Não tem uma frase, a música dela, da Material Girl, que ela também fala disso, que vivemos no mundo material? Então, nem sempre é assim, infelizmente. Agora, voltando à questão da decisão do IRDR. Não são devidos custas, porque ele é isento de custas, não são devidos honorários, vai ser um acórdão, e o artigo 985 prevê, julgado o incidente, essa tese jurídica será aplicada, primeiro inciso, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitam na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Então vejam, vamos imaginar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro criou um precedente vinculante no IRDR. Isso vai se aplicar aos juízes de direito que atuam em vara civil, por exemplo, e não só aos juízes de direito, vara civil, vara fazendária, mas também vai ser aplicado aos desembargadores que atuam naquele tribunal. Também aos desembargadores, por exemplo, no julgamento de uma apelação, a apelação está sobrestada e agora o desembargador vai julgar e vai seguir aquilo dali. Então, em um primeiro momento, temos isso. O precedente é aplicável nos magistrados, tem que ser respeitado pelos magistrados que integram aquele estado ou região em que o tribunal processou e julgou o IRDR. Agora, é curioso que vem um pouco mais à frente no artigo 985, inciso 1º, a menção que também deve ser aplicada esse precedente nos juizados especiais do estado ou da região. Também nos juizados. E aqui é uma coisa complicada, porque o Tribunal de Justiça ele não é órgão revisor do microsistema dos juizados. Vocês conhecem, né? O microsistema dos juizados são 3 juizados diferentes. Nós temos o juizado estadual, foi o primeiro deles criado, que é a Lei 9.099/95. Depois nós tivemos o juizado federal. O juizado federal foi criado pela Lei 10.259 de 2001. O juizado federal ele teve assim, a sua competência um pouco diferente, né? Ele permite fazenda pública no polo passivo, ele tem um teto maior de 60 salários mínimos e o juizado federal ele também não tem competência opcional. Onde houver um juizado federal, a sua competência é absoluta. E a partir daí, depois da criação do juizado federal, Lei 10.259 de 2001, até foi criada uma terceira lei, a Lei dos Juizados Fazendários Estaduais, Lei 12.153 de 2009. Essa terceira lei ela é muito parecida, tá? Muito parecida com a Lei do Juizado Federal. O teto também é de 60 salários mínimos, a competência do juizado fazendário é absoluta, como a competência do juizado federal, e você pode ter fazenda pública estadual e municipal no polo passivo, jamais no polo ativo. E nesses 3 juizados, eventual recurso vai ser julgado pela turma recursal. Pode ser uma turma recursal estadual, pode ser uma turma recursal federal. Os membros da turma recursal, embora a turma recursal seja um órgão revisor, não são desembargadores, são juízes. Na área estadual, os juízes de turma recursal costumam ficar lá durante um período de tempo, 2 anos em média. E no juizado federal, nas turmas recursais, não há um prazo. Aquilo é um cargo de juiz de turma recursal. Você pode ficar, se quiser, a vida inteira ali. Ou fica ali, depois você vai para uma vara federal. Quando vaga, você pode mudar. Mas se quiser ficar a vida inteira em turma recursal, é uma opção. Tem pessoas que preferem trabalhar em órgão colegiado, tem pessoas que preferem, mas eu sou órgão revisor, que legal. Eu já trabalhei em turma recursal e substituindo uma colega durante uns 10 meses. Foi uma experiência positiva cair numa turma recursal que tinham outros juízes que, mesmo com pensamentos diferentes em alguns pontos, eram juízes que tinham uma gestão muito boa no gabinete. Então as sessões se desenvolviam bem, não tinha ninguém mal educado ali. Então era muito agradável. Os julgamentos eram rápidos, as partes, mesmo quando não eram vitoriosas, viram que os magistrados deram atenção na sustentação oral, com detalhes do caso, então saíam, em certo momento, chateadas porque não tiveram êxito, ou tiveram êxito e ficaram felizes,
mas pelo menos que tiveram respeito e acolhida ali no órgão colegiado. Mas o motivo que eu realmente não fiquei muito tempo ali é porque nós temos um material humano, em termos de quantitativo, muito pequeno na turma recursal federal. São três técnicos ou analistas. Então, se um está de férias, se um está doente, você tem a força de trabalho reduzida em 2/3. Quando você trabalha num juízo, um juízo tem 13, 14, 15 servidores. Você consegue deslocar um de uma função para outra e dar a produtividade necessária. Mas eu estou dizendo isso porque nos juizados, o órgão recursal é turma recursal e depois da turma recursal até cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. É o que nós temos na súmula 640 do Supremo. Não cabe recurso especial ao STJ. Isso até está na súmula 203 do STJ, por um motivo muito simples. O artigo 105, inciso 3º da Constituição, prevê o cabimento do recurso especial só para impugnar a decisão de tribunal. E turma recursal, embora seja órgão revisor, não é tribunal, logo não cabe recurso especial. Então eu estou dizendo isso porque nós temos o Tribunal de Justiça, ou TRF, eles não integram o microsistema dos juizados, eles não são órgão revisor. Você vai recorrer para a turma, da turma recorre para o Supremo, não vai recorrer em nenhum momento para o TJ ou para o TRF. Mas vem o CPC e o CPC prevê que quando tem o IRDR no TJ, por exemplo, do Rio de Janeiro, o precedente vinculante também se aplica em juizados e em turmas recursais, embora o TJ não seja órgão revisor dos juizados. Então, o código, quando saiu, há um debate doutrinário sobre isso, e um dos professores que eu recomendo estudar processo civil, eu acho que ele tem uma visão muito lúcida de processo civil, principalmente para a prática, Às vezes o advogado, ele entende que a teoria é importante, muito importante, mas que às vezes, determinados professores ou autores, eles se perdem querendo teorizar, querendo criar situações que não acontecem. Nem sempre são acadêmicos que advogam, então eles têm uma visão muito boa de direito comparado, mas não conhecem muito a realidade, o dia a dia forense, e acabam teorizando demais, aí criam coisas que não têm muita aplicabilidade. O nosso CPC de 2015, infelizmente, tem vários exemplos disso. Vide artigos 503, parágrafo 1º, artigo 190, artigo 191 e tantos outros que geram debates, mas que na prática nem sempre são aplicados, tá? Às vezes por desconhecimento, porque são coisas novas, ou às vezes porque realmente fica difícil você aplicar um caso de convenção processual se as partes têm dificuldade até de fazer acordo no plano material. A fazenda pública, culturalmente, historicamente, já não é muito propensa a fazer acordo. Mas aí eu estava falando sobre o professor Cássio Scarpinella Bueno, ele dizendo que esse artigo 985 seria inconstitucional, porque estaria alargando a competência do microsistema dos juizados, que está no artigo 98 da Constituição, que nada fala sobre isso, só fala em juizado e turma recursal. Pessoalmente, acho interessante essa visão. Você falar que não, como que o IRDR julgado pelo TJ vai vincular o juizado à turma recursal? Mas, de certa maneira, vamos lembrar, o IRDR só permite questão de direito, só questão de direito. Imagina um juizado estadual. Um juizado estadual tem competência opcional. Se você entrar na vara civil, você vai perder, porque eu já teve o IRDR no TJ e falou que não tem direito. Mas como não se aplica no juizado, eu tenho competência opcional do juizado estadual, vou entrar lá. E a mesma questão de direito, lá no juizado pode ser outra coisa. Então, em termos práticos, é até bem razoável. O IRDR só julga questão de direito. Não faz sentido a mesma questão de direito ser julgada de um jeito na vara civil e de outro jeito no juizado. Então, razoável que a decisão do IRDR também vincule o juiz do juizado e o juiz das turmas recursais. Na prática tem acontecido isso, tá? Na prática tem acontecido. Também temos aqui o artigo 985, agora o inciso 2. 985, inciso 2,
Também a tese jurídica será aplicada aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. É óbvio, né? Cria-se um precedente vinculante com a expectativa de que ele vai ser aplicado nos casos atuais que estão pendentes e também nos casos futuros. Mas, eventualmente, nós podemos ter a derrubada do precedente vinculante, que nós chamamos de overruling, pode acontecer, e ela é mencionada no artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no IRDR far-se-á no mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3º, Ministério Público ou Defensoria Pública, que poderiam requerer o overruling. E claro, não temos um procedimento muito pontual sobre como isso funciona, só que quem pode requerer, mas não há problema. A falta de norma processual sobre o procedimento do overruling não é empecilho nenhum, porque no nosso código vigora o princípio da liberdade de forma dos atos processuais. Se não tem forma prevista em lei, isso não é impedimento, desde que respeitados os princípios constitucionais, como devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivação das decisões judiciais, isonomia, entre outros mais. Chamo a atenção de vocês, esse incidente, ele, uma vez julgado, cria um precedente vinculante. Se eventualmente eu sou juiz de primeiro grau e eu não segui o precedente vinculante ao dar a sentença, proferir a sentença sem respeitar esse precedente vinculante, você normalmente vai usar um recurso de apelação para impugnar a sentença que eu proferi. Normalmente é isso, vai usar uma apelação para impugnar a sentença que foi proferida. Mas pode acontecer, também pode acontecer, de eventualmente, uma vez proferida a sentença, você, além de apelar, também pode usar uma outra via chamada reclamação. A ação de reclamação é o que trata o parágrafo 1º do artigo 985. Ele diz: não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Então você pode apelar da sentença, porque o juiz não respeitou, e você poderá ainda, se quiser, usar uma reclamação, que é uma ação autônoma de competência originária dos tribunais. Ela vai ser ajuizada direto, por exemplo, no Tribunal de Justiça, que criou aquele precedente vinculante. Agora, isso daí é quando o juiz, o magistrado, ele não adota, ele não segue o precedente vinculante. Mas antes disso, tá? Porque eu estou seguindo a ordem do Código, falando sobre o 985, julgado o incidente, ele é aplicável, tal, juízos daquela área e tudo mais. Mas eu só quero lembrar que da decisão de mérito do IRDR, decisão colegiada, então você tem a possibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial. É o que cuida o artigo 987. Do julgamento de mérito do incidente, cabe extraordinário ou especial, conforme o caso. Agora, para finalizarmos, 2 pontos interessantes. Primeiro ponto aqui, no parágrafo 1º do artigo 987, o recurso tem efeito suspensivo. Olha que coisa interessante. O recurso extraordinário e o recurso especial, normalmente, eles não possuem efeito suspensivo. Para você, recorrente, conseguir o efeito suspensivo a um recurso extraordinário ou a um recurso especial, você deve fazer um requerimento nesse sentido. Muitos trazem dentro do próprio recurso, mas poderia ser feito por um requerimento autônomo que é regulado de acordo com o artigo 1029, parágrafo 5º. O 1029, parágrafo 5º, até ele ensina onde você vai direcionar esse requerimento para o efeito suspensivo no extraordinário e no especial. Então, primeiro detalhe no artigo 987, parágrafo 1º, esses recursos vão ter efeito suspensivo. Lembra, os processos estavam todos parados, aguardando o julgamento do IRDR? Agora eles vão continuar parados para o Supremo ou o STJ julgarem esses recursos. E, segundo ponto que eu chamo a atenção, todo recurso extraordinário tem que ter uma preliminar de repercussão geral, tema que é tratado no artigo 1035 do CPC. Só que o mesmo artigo 987, parágrafo 1º, ele diz
que, no caso do extraordinário, será presumida a repercussão geral. Raríssimo caso que já há repercussão geral presumida por lei. Artigo 987, parágrafo 1º. Então, da decisão do IRDR, cabe o especial, cabe o extraordinário, com essas peculiaridades que eu acabei de apresentar a vocês. Então, vou encerrar por aqui. Sou o professor Rodolfo Hartmann. Até o nosso próximo encontro. Valeu!